Hoje eu estou aqui com o Dr. Rafael Graner, dermatologista, também especialista em cabelo e em transplante capilar. E eu convidei o Rafael para a gente conversar um pouco a respeito da consulta de transplante capilar. É muito comum nós recebermos no WhatsApp do consultório os pacientes com a seguinte indagação: qual o valor da cirurgia? Vocês fazem avaliação gratuita? Bom, o que você acha disso, Rafael? É corriqueiro, né? Então, primeiramente, olá pessoal, e é corriqueiro a gente receber essa mensagem. Quanto custa? Como que é fazer o transplante? As pessoas com essa ansiedade em já querer buscar uma resposta objetiva, principalmente sobre custo ou sobre não fazer uma consulta e já programar uma cirurgia sem antes passar pela consulta. E o objetivo maior é a gente planejar junto na consulta o que é a cirurgia de cada paciente. A cirurgia é muito individualizada. Eu nem imagino como uma pessoa consegue se imaginar operando sem passar por uma consulta. Sem conhecer Eu acho que a primeira paciente. coisa é você criar um elo de confiança. Com certeza. É uma troca que você tem com o médico. Você precisa se sentir seguro primeiramente, ter esse vínculo de empatia, de segurança, de confiança com o médico. E na consulta é o momento em que nós vamos avaliar, fazer um exame físico do couro cabeludo e nós vamos avaliar quais são as características da área doadora do paciente. Será que esse paciente ele tem uma densidade que proporcione a restaurar toda a extensão da calvície do paciente? Como está a área receptora? Qual o grau dessa calvície? Será que esse paciente tem uma estrutura de haste capilar que vai resultar num bom volume no resultado final dessa cirurgia? Inclusive até avaliar em consulta se o caso é cirúrgico. Ou não. Ou não. Se esse paciente vai passar primeiro por um tratamento clínico, se ele vai ser preparado, ou se esse paciente realmente não tem nenhuma indicação de cirurgia. E sem contar que você precisa avaliar também os antecedentes de saúde desse paciente. Ele tem alguma comorbidade? Ele tem alguma discrasia sanguínea, uma alteração de coagulação? Esse paciente faz uso de medicamentos? Esse paciente tem alergias? Como é que é a história pregressa de cicatrização desse paciente? Será que esse paciente já se submeteu a algum procedimento cirúrgico anteriormente? Ele já foi sedado? Porque assim, cada médico tem uma rotina de cirurgia. Eu particularmente opero em centro cirúrgico com a presença do anestesista e esse paciente ele fica sedado por um tempo prolongado. Então é muito importante que esse paciente esteja bem, esteja rígido, para que ele possa ser submetido a uma cirurgia com um tempo prolongado de sedação. E inclusive são esses detalhes que dão impacto no custo de uma cirurgia, em todo o preparo para essa cirurgia, como é a equipe de cada profissional, se tem o anestesista ou não. Todo esse detalhe faz também todo o impacto no planejamento da cirurgia individualizada de cada paciente. Quanto maior o cuidado, melhor a estrutura que a gente oferece ao paciente, isso implica em custo. Nós temos um custo operacional. Então, assim, se você tem uma estrutura, uma clínica que te oferece uma estrutura de lavatório, de relaxamento no pós-operatório, isso tem um custo. Se nós temos a disponibilidade de uma equipe qualificada e numerosa durante a cirurgia, isso tem um custo. A presença do anestesista é um profissional médico que estudou e que vai ficar ali 11, 12 horas à sua disposição, te monitorando, hidratando, fazendo antibiótico terapia, oxigenoterapia durante toda a cirurgia. Se nós fazemos profilaxia de trombose venosa durante a cirurgia com o aparelho, isso tudo implica em maior custo. Então, o que a gente sabe é assim, uma clínica bem estruturada, com centro cirúrgico, que oferece tudo isso ao paciente, isso impacta em maior custo e também muito maior qualidade de resultado para o paciente, que é o que eu acho que todo paciente busca: resultado, qualidade e segurança acima de tudo. Porque eu acho que nem eu nem o Rafael, a gente não vai colocar o paciente em risco por conta de uma cirurgia que ela é eletiva e estética. Então, se você chegou bem, você quer sair melhor ainda.
É isso. E o que eu converso muito com os pacientes é que a cirurgia é tão individualizada que quando chega essas perguntas, principalmente né, pelo Instagram ou por telefone, quanto custa a cirurgia de um transplante, depende também de como está o grau da calvície daquele paciente, até se o paciente é feminino ou masculino, qual a complexidade, a técnica que a gente vai usar ali para aquela cirurgia. Então não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo, não tem como eu falar, uma cirurgia custa X reais. Para fulano, para outro fulano, para outro fulano, não é igual para todo mundo. Por isso a importância de termos uma consulta médica antes, aquele momento de conversar com o paciente, esclarecer todas as dúvidas, planejar todos os detalhes e aí sim formarmos juntos um orçamento fiel àquela cirurgia que a gente vai fazer. Sim, se o paciente tem só uma entradinha, ele vai ter menor extensão de calvície, menor equipe que vai atuar naquela cirurgia, menor tempo de centro cirúrgico, menor tempo do anestesista. Se o paciente tem uma calvície muito extensa, tudo aumenta. Então, assim, a gente vai individualizar o orçamento conforme cada paciente, a necessidade daquele paciente. E também de acordo com a técnica que vai ser empregada. Cada técnica tem um treinamento, tem um grau de complexidade maior que envolve não só o médico, mas toda a equipe que atua ali. E isso, claro, vai interferir no orçamento final do paciente. Então, assim, a gente não tem uma tabelinha pronta de orçamento para responder uma mensagem. Muitos pacientes acabam querendo essa resposta, ficam ansiosos por essa resposta. Mas o que nós temos a dizer aos pacientes é assim, venham nos conhecer, venham primeiro criar esse elo conosco e aí o orçamento vai ser só uma consequência desse vínculo que nós vamos criar no momento da consulta juntos.